E aí, pessoal, sejam bem-vindos à aula 6 de Programação Básica em Portugal. Nessa aula, nós vamos resolver alguns exercícios a pedido de vocês, tá? Sobre comandos condicionais. Então, pode ser usado o se então, né? O se não. Pode ser usado o escolha caso. Pode ser usado um ou outro, tá? O se e o se não, ele é mais recomendado quando eu tenho intervalos. Então, entre 3 e 10, faça isso. Entre 10 e 20, faça aquilo. Entre 20 e 100, faça aquilo. Tá? O escolha caso, ele é mais recomendado quando eu tenho valores fixos. Então, caso seja 1, caso seja 2, caso seja 10, 20, 1000. Tá? Então, você pode usar um ou outro, mas cada um tem o seu lugar específico de utilização. Tá? Eu separei aqui alguns exercícios bem aleatórios, eu nem cheguei a ler ainda esses exercícios, tá? Para a gente resolver aqui. A minha imagem vai estar tampando aí. Mas o exercício número 1, tá? Faça um programa em Portugal, era em C, mas serão todos em Portugal, para calcular a média de 3 números informado pelo usuário. Ou seja, o usuário digita 3 números e você pega esses 3 números, soma e divide pela quantidade deles, tá? Então vamos lá no programa. Primeira coisa, nós vamos nomear o programa, tá? Vamos chamar ele de média 3 números. Questão 1, sei lá. O que vocês quiserem, tá? Quest 1. Vamos declarar nossas variáveis aqui, que será número 1, número 2, número 3, na forma que vocês quiserem. E vamos falar que elas são do tipo inteiro, tá bom? Ah, professor, mas poderia ser do tipo real? Poderia, mas vamos colocar do tipo inteiro, tá? Então vamos lá, escreva. Essa é tão simples, né, pessoal? Mas vamos resolver. Digite o primeiro número. E eu vou ler o quê? Eu vou ler o primeiro número. Leia no 1. Não pode, em hipótese alguma, você fazer conta aqui dentro do leia, tá? O leia só serve para receber o valor do teclado que você digitar em uma variável específica. E nesse caso aqui, no 1, ok? Então não vem fazer conta, não vem escrever texto, colocar aspas duplas dentro do leia, não. Então, digite o primeiro número, o segundo número, o terceiro número, né? Leia o número 1, leia o número 2, leia o número 3, ok? Bom, eu preciso pegar isso, atribuir algum valor, ou posso passar isso de forma direta. Eu vou tentar fazer isso de forma direta e ver se o Visual G aceita. Se não aceitar, eu declaro mais uma variável do tipo resultado e atribuo essa conta a resultado, tá bom? Vamos lá, escreva a média, né? A média dos números digitados é espaço, vírgula, que é o nosso concatenador aqui, tá? Ele que junta variável ao nosso texto. E eu vou colocar aqui, ó, entre parênteses, porque a operação aqui vai pedir uma divisão, né? No 1 mais no 2 mais no 3 dividido, fora do parênteses, por 3. Cadê? Dividido por 3. Ok? Vamos ver se ela aceita fazer direto aqui. F9 para executar. Tá aqui a minha telinha de diálogo, tá? Vou deixar ela aí mesmo. Vou digitar 5 números, ou 3 números, né? 50, 40 e 60. Eu sei que a média desses 3 números é 50, né? E lá está o meu resultado. A média dos números digitados é 50. Isso foi para mostrar para vocês que dentro de um escreva eu posso fazer uma operação matemática, tá? Outra forma de fazer isso é de forma separada. Eu poderia vir aqui e declarar um result, ou resultado, o que for, né? E falar que result recebe, né? No 1 mais no 2 mais no 3 dividido por 3. E aqui eu coloco result. Daria
na mesma, tá? Digite o primeiro número, 89, digite o segundo número, 75, digite o terceiro número, 1005, tá? Erro. Não há explicação disponível. Pessoal, o erro é muito claro. Eu dividi por 3 e pode ser que não dê um número inteiro, que é esse caso, tá? Ah, professor, então sempre que há divisão, vamos colocar números reais, tá bom? É por isso que eu coloquei número inteiro, para vocês verem que no caso de divisão é melhor sempre colocar número real, pois o resultado da divisão pode não ser inteiro, tá? Então, 78, 96, 1005. Olha lá, agora deu o número inteiro, tá? Deu 393, foi uma coincidência, mas poderia ter dado um número qualquer. 47, 58, 58. Pronto, então a média é 54,3333. Questão 1 resolvida. Vamos salvar. Salvar como questão 1. Vamos criar um novo. Vamos chamar de Quest 2. E qual é? Implemente um código que leia o raio de uma circunferência e calcule a área do mesmo, tá? A área é π vezes r ao quadrado, não é r2 não, tá bom? É isso mesmo? Eu acho que é isso mesmo. Então vamos lá. As variáveis que eu vou entrar, somente eu só vou pedir aqui para a pessoa digitar o raio do círculo, tá bom? Já que a área eu vou ter que calcular. O π ele é um número constante, né? Então é 3,1415 assim por diante, né? Então vamos declarar aqui, ó. A minha variável que eu tenho é r, eu tenho área, tá? E eu tenho π, e elas são do tipo real. Tá vendo que o π ficou azul? Isso quer dizer que o π é uma palavra reservada aqui dentro do meu comando. Então ele já conhece π. Tá? Então se eu mandar multiplicar por π, ele já vai saber que é 3,14, assim por diante, tá bom? Vamos fazer um teste? Vamos dar um escreva aqui, ó. Escreva, tá? π. Vamos ver se dá certo. Olha lá, já imprimiu para mim, ó. π é o valor de 3,141592 e assim por diante. Então, o próprio programa ele já conhece que quando eu escrevo π, eu estou me referindo a esse número, tá bom? Ótimo, não temos que declarar mais nada aqui. Então, vamos lá. Ó. Digite o raio da circunferência. Digite o raio da circunferência, tá? Vou deixar só o escreva mesmo para estar na mesma linha, viu, pessoal? Aí o que eu vou fazer? Eu vou falar que área recebe π vezes... Aí eu tenho que fazer r ao quadrado, né, pessoal? Como é que eu faço isso? Eu posso fazer r vezes r... Opa, esqueci de ler aqui, ó. Leia r, que é o raio. Eu posso fazer r vezes r ou utilizar o comando de exponenciação, tá? Exponenciação eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar o primeiro número e o expoente. Tá? Então, r elevado a 2. Tá? Vamos ver se vai dar certo. Escreva a área da circunferência é vírgula, né? Área. Vamos fazer um teste. F9. Vamos lá. Digite o raio. Vamos supor que o raio era de 5. Tá? Então a área da circunferência é 78. Esse negócio aí. Vamos fazer um teste aqui rapidão. Tá? Então 5 ao quadrado, né? É 25 vezes 3,14, 78,5. Arredondando os valores, tá aí. Muito simples, muito fácil, ok? Qual seria a outra forma de fazer? Poxa, se eu não quiser fazer exponenciação, posso falar que é raio vezes raio. Tá?
Por que eu não tenho que colocar parênteses aqui? Porque é tudo multiplicação. Então não há uma ordem correta de fazer isso, tá bom? F9, raio da circunferência 5, mesmo resultado, tá bom? Obviamente que eu vou deixar como estava, porque aqui a gente tem uma funçãozinha nova, né? Que é a funçãozinha de exponenciação. Salvo como questão 2, venho aqui, abro um novo arquivo e vamos para a questão 3. Bom, faça um programa que lê as seguintes informações: altura e largura de uma parede, altura e largura de um azulejo, calcule e informe a quantidade de azulejos necessários para cobrir a parede. Pessoal, é um cálculo muito simples. Você pega o tamanho da área da parede, né, que é a altura vezes a largura, vai dar em metros quadrados ou centímetros quadrados, e divide pelo tamanho da área do azulejo. Aí você vai achar quantos azulejos você vai precisar. Muito simples, tá? Detalhe nessa questão. Você tem que dividir, se você pegar a parede em metros quadrados, você divide pelo azulejo em metro quadrado. Ou então você converte esse valor, tá bom? Então vamos lá. Ó. Largura da parede, vou colocar tudo minúsculo. Altura da parede, largura do azulejo e altura do azulejo, tá? Quantidade Q dt, TD, né? E eu vou falar que são todas do tipo real, porque eu vou ter divisão aqui, né, pessoal? Pelo menos a quantidade ela tem que ser real. Então vamos lá. Ó. Escreva. Questão bem simples, né, pessoal? Escreva. Digite a largura da parede. Leia. Qual a variável que eu usei para isso? Largue P. Vou dar um Ctrl C. Aqui a largura, a altura da parede, largura do azulejo, altura do azulejo. Então digite a altura da parede, largue A. Não, Alt P, né? Desculpa. Se colocar as variáveis errado, vai dar erro, obviamente, né? Escreva, digite a largura do azulejo. Azulejos. Não tem não. Digite a altura do azulejo. Vamos lá, vamos colocar isso aqui, ó. Vamos colocar a parede em metros, né, para a pessoa saber. Parede em metros, né, pessoal? Você não mede parede em centímetros. Em metros. O azulejo, como ele é menorzinho, você não vai medir em metros. Então coloca em centímetros. Depois a gente converte isso, tá bom? Ok. Aí o que eu vou fazer? As variáveis estão erradas. Largue A. Alt A. Ok? Então, ó, o resultado, ou a quantidade, né? É só dividir um pelo outro. Tem gente que gosta de fazer isso separado. Eu vou fazer tudo junto, depois eu faço tudo separado. Vocês vão ver que basicamente é a mesma coisa, tá? Qual a metragem quadrada da largura da parede, tá? É só da parede toda. É só multiplicar a largura vezes a altura que você tem a metragem quadrada, tá bom? Poderia declarar outra variável para isso. Vamos declarar aqui, ó. Tamanho da parede, tamanho em quadrados, né, do azulejo. Beleza? Vamos lá, então. Tamanho da parede, recebe, né? É só multiplicar, ó. Largura, P. Pessoal, eu pedi em metro. Para que a conta dê certo, ou você ou você converte a parede para centímetros quadrados, né? Porque vai dar metros quadrados aí.
ou você converte o azulejo para metros quadrados, porque vai estar em centímetros quadrados. Você não pode dividir metros quadrados por centímetros quadrados, né? Você tem que converter um ou outro para dividir unidades iguais. Como é que eu transformo metros quadrados, metros em centímetros? É só multiplicar por 100. Então, ó, pegue a largura da parede. Se a pessoa digitar 2 metros, vai ficar, eu multiplico vezes 100 para ficar em centímetro. Tá? Vezes, por que vezes? Para saber a metragem quadrada, nesse caso o centímetro quadrado. A altura da parede vezes 100. Então aqui eu converti em centímetros o tamanho da parede. O tamanho do azulejo eu não preciso, porque eu já peguei em centímetros, tá? Então eu pego a largura do azulejo, não preciso converter, vezes a altura do azulejo. Prontinho. Agora, ó, a quantidade é o resultado da divisão do tamanho da parede dividido pelo tamanho do azulejo, tá? Então já posso escrever aqui, ó. Escreva serão necessários espaço, vírgula, aí eu coloco lá QDT, né? Vírgula de novo, porque eu vou colocar mais texto, espaço. Serão necessários X azulejos para cobrir a parede, né? Poderia colocar aqui. Vamos apertar F9, fazer um teste, né? Desligue não. Digite a largura da parede em metros. Vamos supor que são 2 metros de largura a minha parede. Ok? Digite a altura da parede em metros. Vamos supor que tem 3 metros de altura a parede. Tá? Então, qual vai ser a área da minha parede? A área da minha parede são 5 metros quadrados. Ok? Lembrando que eu não posso dividir metros quadrados por centímetros quadrados. Aí o que eu fiz? Converti a metragem em centímetros quadrados. Está aqui a minha conversão. Vezes 100 vezes 100. Tá bom? Bom, digite a largura do azulejo. Um azulejo era mais ou menos, sei lá, 20 centímetros de largura por 10 de altura. Tá? Deu um erro. O conteúdo da linha tan A, faltou um G aqui, né? Largue A e Alt A, agora sim. Vocês me ajudam aí, pessoal. Vocês viram um erro aí, vocês poderiam já ter avisado aí que ia dar erro, né? Digita a metragem da parede, agora eu vou mudar. Ela tem de largura 3 e de altura 2. Resultado final, a metragem também é 5 metros quadrados, tá bom? A largura do meu azulejo é 20 centímetros e a altura do meu azulejo é 10 centímetros. Serão necessários 300 azulejos para cobrir toda essa parede. Ok? Questão com essa, questão 3 resolvida. Só mais uma, tá? Mais uma, a gente para o vídeo, depois eu corrijo mais. Um aluno do curso tal, da universidade tal, deseja ir a um evento. Crie um algoritmo que leia as informações. O aluno tem dinheiro para viajar? Né? Verdadeiro ou falso? Os pais do aluno deixam ele participar do evento? Verdadeiro ou falso? Ele só vai se essas duas condições elas forem aceitas. Então, vou fechar isso aqui. Vou colocar aqui como Quest 3. Vou salvar. Está salvo. E vou abrir um novo. Então, eu tenho que dinheiro e permissão, né? Permissão. Abreviar. E din. São todas do tipo lógico, né? Sem acento. Que só pode ser verdadeiro ou falso. Escreva. Você tem permissão para ir ao evento? Olha que interessante, pessoal. Como eu esqueci de abrir as aspas aqui, ó, o para ele ficou azulzinho, né? Porque o para é um comando aqui na programação. Você tem permissão para ir ao evento? Responda verdadeiro ou falso, né? Vou abreviar aqui, ó. Verdadeiro
ou falso. Vou colocar um barrinha, né? Pronto. E o que eu vou ler? Eu vou ler permissão. Leia per. Ok? Aqui ele não vai dar uma quebra de linha. Eu posso fazer isso aqui, ó. Escreva L, né? Sem nada dentro. Só para ele dar uma quebra de linha, né? Porque eu não coloquei escreva L aqui, ele não ia quebrar a linha. Ele ia colocar o per na frente. Você tem dinheiro para ir ao evento? Responda verdadeiro ou falso, né? Din. Então, ó, ele só pode ir se os dois for verdadeiro, tá? Então, olha lá, se, vou colocar maiúsculo só para destacar, né? Se permi for igual a verdadeiro e, ao mesmo tempo, né, din for também igual a verdadeiro, então, né, escreva você poderá ou pode ir ao evento. Tá? Bom, e se isso não for verdade? Se o permissão for falso ou se o dinheiro for falso? Se o resultado dessa análise lógica for falso, né? Se não, não preciso mais comparar, porque o que não for verdade é falso, né? Se não, escreva L, escreva, você não tem permissão, ou você não pode, né? Ao evento. Ok? Se eu abrir um se, eu tenho que fechar um se. Legal? Vamos lá, F9. Você tem permissão para ir ao evento? Responda verdadeiro ou falso, né? Vou colocar falso. Você tem dinheiro? Eu tenho. Verdadeiro, né? Não está aparecendo. Ele está falando aqui que faltou um então. Sabe por quê? Eu tenho duas operações e não coloquei o parêntese, tá? Em outras linguagens de programação eu não preciso. Mas aqui em Portugal eu preciso. Então, fecho o parêntese aqui, porque são duas comparações diferentes, né? E fecho aqui. F9. Algumas linguagens de programação, deixa eu aproveitar e consertar uma coisa aqui, ó. ESC, né? Eu vou colocar escreva L aqui, só para caber na telinha. Então, você tem permissão? Não tenho permissão. Falso. Você, olha lá, ele pulou duas linhas, tá vendo? Porque eu coloquei um escreva L aqui sem nada. Você tem dinheiro? Verdadeiro, né? Poxa, eu não posso ir ao evento porque não atendeu as duas. F9. Você tem permissão? Verdadeiro. Verdadeiro. Você tem dinheiro? Verdadeiro. Você pode ir ao evento, escreva L não foi encontrado. Isso está errado, né, pessoal? Oh, meu Deus. Escreva L. Tenho permissão e tenho dinheiro. Posso ir ao evento, beleza? Resolvemos 4 questãozinhas, né? Nessa aula. Próxima aula a gente resolve mais algumas questões, tá bom? Salvar também como cast 4. Então, pessoal, essa aula foi isso aí, resolução de exercício. Começamos a entrar no comando condicional se, aí a gente continua fazendo mais comandos condicionais. Abraço, até a próxima aula.